Coração da montanha. Gagarin estava sentada na taverna em Irrantel. Droga. Ela xingou e olhou para a neve caindo lá fora. Ela virou a caneca e bateu com força. Como isso aconteceu? Ela murmurou. Como, hein? Ela xingou algumas vezes e olhou ao redor para ninguém. Não havia ninguém para perguntar, apesar do fato de que naquela noite fria de inverno, a taverna estava cheia de pessoas. Ninguém estava nem perto de sua pequena cabine, até as outras mesas estavam cada vez mais distantes da mulher gigante. Seu sorriso geralmente largo virou de cabeça para baixo e ela olhou para a mesa. Bem, mesa, você e a... Ela olhou para a pilha de canecas vazias que assumiram o formato vago de um rosto como resultado de sua colocação. São os únicos aqui agora, então me diga, o que você está pensando? As canecas não falavam com ela. Seriam necessárias dezenas de outras vazias antes que isso acontecesse. Uma jovem mulher rechonchuda com longas tranças douradas se aproximou com uma bandeja cheia de canecas de cerveja. E para grande alívio de Gagarin, a mulher simplesmente colocou a bandeja na mesa e foi embora. Dentro das canecas havia espuma branca grossa em cima do que ela sabia ser uma cerveja amarela espessa. Pelo menos isso fala comigo. Gagarin xingou e caiu, e pegou uma das canecas espumosas e começou a sorver o conteúdo como se estivesse morrendo de sede. Testemunhei contra ela, obtive um veredito de culpada, exatamente o que eu queria, então por que me sinto uma merda? A guerreira resmungou, ela está trancada na propriedade, nunca mais colocará minhas irmãs em risco, não as matará. Eu ajudei a acabar com esse perigo, então por quê? Por que acabou assim? Ela perguntou pela 100ª vez. Em algum lugar da taverna, alguém começou a cantar uma canção de bebida natalina. Pelos ossos de Deus, felicidade, Wug, a última coisa que eu queria agora, ninguém pode deixar um aventureiro ficar bêbado e miserável em paz? Ela resmungou baixinho. Gagarin? Gagarin, é você? Uma voz um tanto familiar disse alguns metros atrás dela. Ela levantou um punho e bateu com força na mesa. A mesa pulou com a força e canecas caíram de lado. Algumas caíram da mesa e bateram no chão. Metade da taverna pulou de susto com o barulho furioso e repentino, ficando em silêncio por um momento para encarar a giganta sentada sozinha com ninguém além de canecas como companhia. Droga, ainda tinha cerveja em algumas delas. Ela murmurou e virou a cabeça para gritar com a voz meio familiar. Quaisquer palavras que ela estava prestes a gritar morreram quando ela olhou para o garoto que havia se tornado um homem, parado diante dela. Clean? Ela exclamou com os olhos arregalados, o que você está fazendo aqui? O jovem caminhou até ela, evidentemente imperturbável com sua explosão, e estendeu a mão assim que parou ao lado do lugar dela na cabine. Ela o pegou, ainda o envolvendo facilmente com seu aperto forte, mas quando ela se levantou, embora cambaleando um pouco, ela não precisou mais olhar tão para baixo para encontrar seus olhos. Sua barba era espessa e loira, apesar de ele ainda ser um homem relativamente jovem, seus olhos tinham a agudeza de um veterano de guerra, e seu aperto era mais forte do que ela jamais se lembrava. Estou aqui a negócios, minha esposa está aqui como primeira-ministra do rei, ela está negociando uma troca de trabalho com a governadora Roquebruise. Não há mais entusiasmo por Clean, mas, ele parou e deu uma risadinha. Depois do conflito, captura e tudo mais que aconteceu? Sim. Ele esfregou a parte de trás de sua cabeça loira com um sorriso tímido que não era tão infantil quanto tinha sido anos antes. Alguns momentos de silêncio são exatamente o que o curandeiro ordenou. O espírito dele estava tão alto e sua felicidade inesperadamente revigorante. E assim, apesar de seu estado azedo, Gagarin não conseguia encontrar forças em si mesma para descontar nele. O clima alegre havia retomado e as canções foram retomadas, bem longe dela. E então ela acenou para o assento oposto a si. Acho que não posso mais te chamar de garoto frutinha. Seu grande queixo quadrado caiu em uma risada genuína enquanto ele se servia de uma das cervejas que de alguma forma havia perdido apenas metade do seu conteúdo e não caiu, mas é muito bom ver um rosto amigável. Um arroto alto saiu um momento depois, espalhando o cheiro de cerveja cara por toda a mesa. Não, acho que não. Clean conseguiu dar uma risada autodepreciativa da zombaria dela e tomou um gole. Ignorando educadamente o cheiro de muita cerveja de uma pessoa, ele olhou para ela e sua expressão genuína e sincera impediu que outra piada ruim saísse dos lábios dela. Você está bem, Gagarin?
Quer dizer, já faz alguns anos, mas, bem, você sabe, tudo. Seus grandes olhos de cachorrinho demoraram-se nela, e a mudança repentina de humor de melancólico e furioso para feliz e gregário, voltou a melancólico novamente. Estou aqui sozinha, não estou, disse-lhe a mulher gigante com um sorriso patético e desanimado. Não, estou aqui. Ele disse com uma piscadela, e ela levantou um pouco a cabeça. Você sempre foi um bom homem, mesmo quando não passava de um bom garoto. Sempre gostei de você, me preocupei com você, sabe? Todos nós gostamos. Não há muitas pessoas boas em um mundo como este. Ele os mastiga e os caga em buracos no chão. Um bom garoto apaixonado é uma tragédia esperando para acontecer, especialmente um que pega uma espada. Sua mão trêmula estendeu-se sobre a mesa. Seu enorme braço blindado havia quebrado homens adultos e monstros fracos com facilidade. E ainda assim, embora ela tremesse de embriaguez, quando ela colocou a mão no antebraço dele, foi tão gentil quanto o toque de uma mãe. Ficamos todos felizes que você cresceu, especialmente eu, garoto frutinha. Gagarin deu a ele um sorriso fraco que mal era visível, mesmo considerando o tamanho de sua boca. Eu também, sempre foi uma coisa estreita até, bem, você sabe, você estava no meio disso, então, é verdade, elas vão se transformar? Laquius e tia, e Tina? Clem perguntou a ela, e para isso, a giganta assentiu. Sim, ainda não, é claro, mas elas vão fazer isso em breve. Mais algumas coisas que a demonia e seu amante querem verificar, mas eles vão ser seus primeiros poderosos sujeitos de teste. Gagarin explicou revirando os olhos, não, obrigada, isso não é para mim. Oh? O que você vai fazer? Clem perguntou, sua curiosidade provocando uma mudança de assunto que parecia bem-vinda no momento. Eu gosto de ser humano, a baixinha continua sendo uma vampira e isso é, tudo bem, ela é nossa Keeno, não a teria de outra forma que não seja, pensei sobre isso. E isso é bem próximo, mas, em vez disso, decidi fazer um experimento de criação de runas, tentando fazer pessoas aprimoradas por runas, vou comer algumas maçãs mágicas ou algo assim de vez em quando e permanecer jovem. Gagarin olhou pela janela onde a neve tinha começado a cair, o frio lá fora era ótimo, mas não tocava neste pequeno espaço que era a taverna ou a mesa em que ela estava sentada. Eu só não quero parar de ser humana, Laquius sempre foi um anjo por natureza, então, acho que transformá-la nisso faz sentido, mas ainda assim, eu gosto de ser como sou, então eu serei eu mesma com mais poder, isso é o bastante. Ela disse e soluçou algumas vezes antes de bater em seu peito blindado. Certo, isso faz sentido, mas... Distraído o suficiente, Clem se inclinou para frente, sério, o que está acontecendo? Eu te disse, estou sozinha aqui, minhas irmãs estão por aí, não sei onde, ainda não acertamos as coisas entre nós, tia, Tina, e eu, ainda conversamos, mas elas nunca dizem muito de qualquer maneira, quem sabe o que elas realmente pensam, mas Laquius e Keeno, elas levaram as coisas a sério, mais do que eu esperava. Eu sei que deve ter doído. Clem disse o mais gentilmente que pôde, e o punho de Gagarin se fechou. Eu sei disso também. Gagarin sibilou, testemunhar contra a Papa naquele julgamento não foi fácil. Eu não odiava Neia pelo que ela fez, nem mesmo pelo que aconteceu comigo, eu estava apenas tentando fazer a coisa certa, mas para Keeno, e por causa dela, Laquius. Gagarin parou de falar. Parecia que você era da velha guarda, da velha religião, aquela que a condenou como um monstro. Clem tirou a conclusão para ela, e Gagarin nem se deu ao trabalho de assentir. Tentei dizer a elas que era só para protegê-las, que era porque a Papa Neia era perigosa demais para andar por aí livre, eu estava apenas protegendo aqueles com quem me importava, eu não penso menos de Keeno secretamente por ser um vampiro, ou simpatizo com os deuses antigos ou seus seguidores iludidos, um não tem nada a ver com o outro, porque elas não veem isso. Gagarin exigiu e cerrou os dentes, seu corpo inteiro tenso como se estivesse pronto para uma luta. Talvez elas tenham e elas simplesmente não estejam prontas para aceitar isso. Eu estava assistindo ao julgamento, todos nós estávamos. Clem respondeu e pegou a caneca novamente para beber, ele bateu a base da caneca de madeira na mesa. Mas eles são família, talvez não por sangue, mas sangue não significa nada, exceto para vampiros, e mesmo para eles significa apenas hora do lanche.
Gagarin se recostou na cadeira diante da declaração repentina e feroz, mas Clem não havia terminado. Eu ouvi um ditado uma vez: o sangue do campo de batalha é mais espesso que a água do útero. Tenho certeza de que elas não se esqueceram disso, é que elas tiveram uma vida inteira de sangue do campo de batalha em um curto espaço de tempo. E isso é difícil de lidar quando você está em desacordo. Talvez elas nem estejam bravas, talvez seja apenas mágoa, e mágoa não precisa ser racional. Clem bufou: eu sei disso melhor do que ninguém. Foi a vez dele desviar o olhar, para fora da janela e para o frio do inverno. Eu sou apaixonado pela minha esposa desde que eu era pequeno demais para realmente entender o que isso significava, mas eu tive que viver no palácio para estar perto dela. O desprezo que a velha nobreza tinha por mim, até mesmo pelos servos. Você coloca isso em um garotinho por tempo suficiente, é difícil deixar ir, nada disso era racional. E mesmo que não devesse, me afetou. E isso também não era racional, eles se foram todos agora, minha esposa se livrou deles, a maioria deles foi enforcada por traição depois da guerra. De qualquer forma, o que sobrou, se adaptou ou perdeu seu status. Ele balançou a cabeça: sinto muito, isso não é algo com que eu deva te incomodar, a vida está boa para mim agora e é isso que importa, deu tudo certo. Acho que sim, e estou feliz por você, disse Gagarin, e falava sério. Você vai ficar aqui em Irrantel por muito tempo? Clem perguntou com uma voz gentil e lentamente saiu da cabine para se levantar. Sim, estou ajudando com a guilda de aventureiros local aqui. Lord Mare queria algumas ideias novas para ambientes, e o mestre da guilda queria que alguns membros novatos tivessem algum senso. Tenho que fazer alguma coisa com esses músculos, e além disso, deve haver alguns garotos frutinhas lá. Ela deu uma piscadela sarcástica para Clem, e ele se aproximou sem rir para colocar uma mão em seu ombro. Ótimo, divirta-se, entro em contato com você em alguns dias. Talvez eu passe na guilda e deixe você me jogar na neve um pouco, até eu consigo lidar com isso. Ele deu a ela um sorriso que foi tornado menos infantil pela espessa barba dourada, e Gagarin deu-lhe um soco muito suave no estômago que arrancou um leve "of" dele. Nunca mude. Ele sussurrou para a mulher enquanto segurava o local que ela havia atingido. Nunca planejei. Gagarin piscou e voltou a beber enquanto Clem saía, ainda segurando melodramaticamente sua barriga até a porta da taverna se fechar atrás dele. Seu humor melhorou consideravelmente com a companhia de um velho amigo. Ela não o viu se endireitar assim que saiu. Depois de tudo o que fizeram por mim, é hora de retribuir o favor. Clem decidiu e foi direto para a propriedade da governadora. Leinas Rockbruise colocou um carimbo no documento à sua frente. A sentença foi então comutada para uma de 2 anos de venda de mão de obra e uma sentença de 1 ano em experimentação rúnica, incrível para o que as pessoas se voluntariam. Ela disse a si mesma e deixou de lado: criminosos eram extremamente raros em Irrantel. A maioria dos que havia, eram aqueles que cometiam crimes financeiros onde pensavam que o papel esconderia seus delitos. Bem, louco em uma coisa, louco em outra. Ela deu de ombros e foi para o próximo documento, suprimindo o gemido mental quando viu que era orçamentário. Aventura, isso não é. Lena suspirou. Então levantou a mão e tocou o olho antes amaldiçoado e saboreou o fato de que estava como deveria ser. O sorriso que se abriu era genuíno, e ela se abaixou para trabalhar com gosto pelo bem do rei que a curou. Suas boas intenções foram interrompidas por uma batida na porta e seu secretário colocou a cabeça para dentro. Senhora, você tem uma visita, Clem, da família real de Restize. Leinas piscou algumas vezes com o inesperado: deixe-o entrar. Ela disse com sua habitual nitidez militar e colocou sua pena de lado. O que Clem poderia querer? Além de ser o garanhão da princesa e do primeiro-ministro, ele tem muito pouco em termos de obrigações oficiais. A curiosidade que a fez se aventurar em primeiro lugar, e um pouco de sua ânsia de evitar lidar com o orçamento, a levou a concentrar sua atenção na visita inesperada do jovem. Ela se levantou quando ele entrou. Ele era tudo o que se esperaria, como se tivesse nascido nobre em vez de ter sido trazido para isso: alto, ombros largos, uma espessa barba dourada e olhos afiados e firmes do tipo que guerreiros veteranos tinham. Não era mais o nanico que ele tinha sido, ele agora estava na flor da sua masculinidade. Clem, isso é inesperado. Ela disse com um calor fácil que estava se tornando mais natural com o passar do tempo.
Espere o inesperado, especialmente quando você menos espera. Ele respondeu e estendeu a mão para a dela. A medida do aperto um do outro era amável, e ela acenou para a cadeira em frente à sua mesa. Ela disse secamente e eles se sentaram no mesmo momento. O que posso fazer por você? Ela perguntou, toda profissional de repente. Sua pintura está ficando ótima. Ele disse, gesticulando para o retrato do rei feiticeiro subindo os degraus do templo em Arvintar. Obrigada. Ela disse quando olhou reflexivamente para a tela ainda no cavalete. Eu trabalho nela sempre que tenho tempo livre. Você deveria ver a pilha de telas que desperdicei tentando fazer as coisas ficarem perfeitas. Fazer as coisas do jeito certo é sempre a coisa mais difícil. Bom o suficiente é geralmente o melhor com o qual as pessoas se preocupam, mas é isso que faz com que aqueles que dizem bom o suficiente não se destaquem tanto. Ele respondeu com elogios óbvios, mas as orelhas dela se aguçaram. A maneira como ele olhou para a tela disse a ela que havia outra coisa em sua mente. Certo, mas você não está aqui por causa da minha pintura. Leinas respondeu e cruzou as mãos na frente do corpo sobre a mesa lisa de madeira escura. Você acompanhou o julgamento, não foi? Clint perguntou, cruzando as mãos no colo. É claro que eu pessoalmente atendi Sua Majestade por algum tempo. Eu não podia não acompanhar o julgamento de sua filha. Eu assisti a cada depoimento de testemunha e estava até preparada para dá-lo eu mesma se fosse preciso. Leinas respondeu com paixão e olhos arregalados. Então você sabe algo sobre o que aconteceu com a Rosa Azul. Clint adivinhou. Elas são um time adamantite. É meu trabalho saber o que acontece com elas, mas, em um nível pessoal, admito que não sei muita coisa. Leinas admitiu, então perguntou, por quê? Elas são velhas e queridas amigas, o julgamento as colocou em desacordo uma com a outra. Laquil se tornou uma amiga muito próxima de Neia e sua esposa, principalmente por causa do que a pregação de Neia fez por Queno, dando a ela um lugar no mundo, mas Gagaran se ofereceu para prender a Papa e testemunhou contra ela. Gagaran tinha suas razões, mas isso doeu. A questão é que elas ainda são uma família, e eu quero fazer algo para ajudar. Clint se inclinou para a frente implorando, mas Leinas apenas levantou a sobrancelha. Como? Primeiro, é uma má ideia se intrometer em assuntos familiares. Segundo, o que você acha que eu posso fazer por você, mesmo que fosse uma boa ideia? Quero reservar um salão para o Ano Novo. Desde que esse feriado foi introduzido, ele tem sido popular para enterrar velhas mágoas e começar do zero, pensei. Clint explicou, apenas para parar quando Leinas o interrompeu. Você pode estar crescida agora, mas continua tão idealista quanto sempre. Você acha que elas vão olhar uma para a outra, lembrar de tudo de bom, correr para os braços uma da outra e fazer as pazes? Leinas balançou a cabeça. A governadora Rockbruise abriu as mãos sobre a mesa e explicou com uma voz mais gentil. A cura leva tempo, às vezes anos, às vezes nunca acontece. Vamos ser honestos, com a Papa agora em prisão domiciliar perpétua, isso é uma pílula amarga de engolir. Quão ansioso você estaria para perdoar Gagaran se ela fizesse algo que deixasse sua esposa confinada em casa por toda a vida? Não muito, talvez eu nunca. Os olhos de Clint caíram para a mesa, a superfície polida refletiu seu rosto de volta para ele e não pela primeira vez. Ele se maravilhou que era o rosto de um adulto e não mais de um menino. Ele respondeu com a determinação de um homem, erguendo os olhos para a governadora. Mas mesmo assim, nada acontece a menos que algo aconteça. E eu não seria eu se não tentasse pelo menos. Tudo o que estou pedindo para você fazer é me emprestar um dos salões públicos e um punhado de pergaminhos de mensagem. Se eu bater minha cabeça contra a parede da impossibilidade mais uma vez, sim, posso falhar, mas você falha em tudo que nunca tenta. Elas são minhas amigas, e amigos são a única família que eu tinha até minha esposa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não vou te convencer do contrário, vou? Perguntou Leinas ao jovem vigoroso. Não, você não vai. Ele disse, e embora suas mãos estivessem no colo, a tensão de seus músculos revelou que ele havia cerrado os punhos. Tudo bem, os salões geralmente são reservados com bastante antecedência, mas, como um favor à família real de Restize, posso fazer isso acontecer para você. Leinas então abriu uma gaveta sem fazer barulho, retirou um pedaço de papel, e mergulhando sua pena algumas vezes na tinta, escreveu uma nota rápida. Ela então fechou a gaveta,
afixou seu selo na parte inferior do papel e o deslizou pela mesa para Clean. Aqui, isso autoriza você a usar quantos pergaminhos de mensagem precisar, mais 2 magias ou pergaminhos de portal. Estou exercendo meu critério sobre o uso de portal, que normalmente é apenas para emergências, mas há um pouco de excedente agora e a união de uma equipe de adamantite sem dúvida vale a pena, mas não me peça mais. Leinas disse enquanto lia. Obrigado. Ele disse em voz alta e ansiosa. Era difícil não gostar de seu entusiasmo juvenil. Então, quando ele se levantou e estendeu a mão, ela deixou que seu aperto selvagem e ansioso acontecesse sem resistência. Entusiasmo juvenil? Ela murmurou quando dispensou sua gratidão e o viu partir. Ainda assim, eu sei o que ele quer dizer sobre amigos e família. Ela se lembrou da maneira como sua própria família a jogou fora com sua mutilação, apenas para encontrar camaradas que não a deixariam para o mundo a caçar. Seus olhos caíram para a pintura na qual ela não trabalhava há dias, talvez uma pequena pausa. Estou me sentindo inspirada. Ela disse, e distraidamente pegou um pergaminho de mensagem, sua inspiração junto com um desejo de ver uma boa amiga. Eu me pergunto como Aureole está, já faz um tempo. Néia estava sentada em uma cadeira simples cercada por outros veteranos de guerra. Havia outros presentes, embora nenhum dos que estavam ao redor dela pudesse ser considerado de um nome famoso. 2 eram fazendeiros grisalhos e vestidos adequadamente com túnicas simples de algodão marrom e cinza, com sapatos básicos de couro feitos em suas próprias casas ou por carpinteiros rudimentares de suas próprias aldeias. Outro era um comerciante de sucesso modesto, com roupas melhores em 1 ou 2 graus, mais 3 eram comerciantes. Cintos em volta de suas cinturas revelavam a natureza de seus ofícios: um ferreiro, um carpinteiro e um pedreiro, com martelos de vários tipos, cada um de acordo com sua necessidade. Nenhum deles, Néia sabia, seria lembrado muito além de sua vida, e mesmo assim apenas por sua família imediata. Dentro de 100 anos, nem mesmo seus nomes seriam deixados, enquanto o dela, ela não tinha dúvidas, duraria por incontáveis eras. No entanto, sua cadeira não era mais confortável do que a deles, e ela esperou sua vez de falar. Ouvindo um soluço de mercador nos ombros de um fazendeiro, lágrimas de uma vida inteira, o preço de 1 ano e um pouco de guerra. Vocês não têm nada do que se envergonhar, nenhum de vocês tem. A facilitadora disse com uma voz gentil. Ela era uma mulher élfica escultural, suas orelhas não tinham sido curadas. Embora a maioria dos elfos tenha escolhido ter sua mutilação reparada, muitos, como ela, especialmente como ela, não tinham. Ela se aproximou do mercador e gentilmente pegou a mão dele na sua, dedos finos envolvendo seu pulso. Ela se inclinou para a frente e colocou sobre sua mutilação. Não foi à toa, para muitos de nós, foi tudo. Sua voz melódica o inundou como uma chuva purificadora, e ela beijou sua testa em um gesto de gratidão. O lembrete não era só para ele. Inlight sentiu que ele voltava a si com o gesto. Humanos, um bando tão estranho, vidas tão breves que eles mal existem, e ainda assim olhe o que eles suportam em tão pouco tempo, olhe o que eles produzem. Ela ponderou, sem olhar por cima do ombro para Papa, seu salvador sombrio e a mãe do terror. Aqui ela não era uma lenda, apenas uma mulher necessitada que havia bebido profundamente da taça da guerra e nunca mais seria a mesma. Quando chegou a sua vez, a famosa oradora com seu cabelo loiro palha agarrou suas calças absurdamente caras com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Faz 3 anos que fui considerada culpada, e ainda penso no homem que matei no tribunal, ainda penso nas vítimas que não consegui vingar, e me pergunto quantas como aquele homem ainda estão por aí, vivendo a vida como se não tivessem feito coisas terríveis. Se eu não estivesse confinada aqui, ainda estaria caçando-os, tenho certeza. Mesmo que a General Henry, não. Governador Henry agora, esteja ocupada fazendo isso, eu quero fazer isso eu mesma, eu simplesmente fico tão. Ela se agarrou à palavra não dita e tremeu até que Inlight pegou sua mão. Bravo! Néia finalmente encontrou a palavra. Eu estou com raiva o tempo todo e eu odeio isso. Eu não, bem, eu ainda tenho pesadelos às vezes. Minha esposa é muito paciente comigo, mas eu fico tão brava com tudo. Às vezes é difícil até mesmo deixá-la me tocar, mas eu estou tentando. É só que, é tão difícil deixar de lado todo esse ódio. Quero dizer,
eles até tentaram matar meu bebê quando ele estava nascendo. Como eu deixo de lado esse ódio? Eu não sei às vezes, pelo menos, eu não me sinto suicida há algum tempo. Isso é alguma coisa, pelo menos. Ela conseguiu abrir um sorriso frágil. Você está tentando encontrar seu caminho novamente, só isso, é um longo caminho para casa, e você está fazendo certo, apenas deixe sair, procure ajuda e continue tentando, não importa quantas vezes você caia, nós a levantaremos novamente. É para isso que servem os camaradas, amigos, família e comunidade. Se não forem, então qual é o sentido de tudo isso? Inlight beijou a testa de sua salvadora. E quando as memórias do massacre de Veaten e os horrores da Academia de Desjuntores atingiram o lar, a mãe do terror chorou pelo que tinha visto e feito, e deixou um fazendeiro segurar até que ela fosse ela mesma novamente. Eventualmente a reunião terminou, e ela se levantou para ir em direção à saída. O pequeno prédio em que estavam sentados era uma pequena caixa adicionada a seu pedido depois que a propriedade foi construída, não fazia parte da casa principal, nem era visível, ficava em uma área de jardim fora do prédio principal, cercada por terreno aberto e árvores além. Um pequeno lago perto da grama, que agora estava enterrado na neve, e uma fileira dupla de árvores altas sobre um caminho estreito pelo qual os membros de seu grupo podiam caminhar para sua sessão semanal de terapia. Era para parecer um paraíso de paz, e os elfos que se voluntariaram para cuidar dele o mantiveram assim. As árvores faziam ainda mais sombra agora, com seus galhos pesados de neve, mas a beleza branca cristalina dele era encantadora tanto quanto era quando verde na plenitude da primavera. Obrigada novamente, Inlight, você é a melhor. Neia disse quando olhou para a mulher mais alta, seus olhos demorando-se nas orelhas mutiladas. Inlight colocou uma mão amorosa na bochecha da papa. Só porque seus sacrifícios tornaram isso possível, e não se preocupe, eu vou curar isso um dia, quando não houver mais ninguém que precise se lembrar do que aconteceu. Ela disse, e segurou a porta aberta para que todos pudessem sair. Assim que Neia os deixou para trás por uma dúzia de passos, indo em direção à casa principal, a mensagem chegou. Papa Neia, aqui é Clem, preciso da sua ajuda. Neia ouviu a voz do garoto. Era mais profunda do que ela se lembrava da breve associação deles, e mais do que isso era totalmente inesperada. Seus pés pisaram na neve até que ela parou em seu caminho. Clem, o que você precisa? A voz de Neia estava um pouco mais rouca, mesmo em sua mente, mas quando ele respondeu, ele tinha toda a sua atenção. Eu quero ajudar Lacuse e a Rosa Azul, se vocês duas estiverem dispostas. Clem respondeu. Se havia alguma crítica implícita na maneira como ele disse isso, ela escolheu ignorar. Você me fez ir até Lacuse e me diga o que você precisa. Neia respondeu imediatamente. Preciso que você acerte as coisas com Gagara. Clem respondeu como se tivesse pedido para falar. Eu não guardo rancor dela, minha esposa tem, mas eu digo agora o que eu disse no dia em que ela me levou para a prisão. Estou feliz que ela manteve sua justiça. Neia retrucou, e por um momento houve silêncio. Por favor, deve haver algo que você possa fazer. Clem implorou, e Neia pensou sobre isso. Eu não sei, elas têm suas próprias opiniões sobre o que aconteceu, mas elas ainda são família. A dor era profunda, mas você não precisa que eu fale com Gagaran, eu acho. Em vez disso, você precisa que eu fale com Kieno. Neia sugeriu enquanto seus pensamentos se voltavam para a complexa rede de relacionamentos e como elas funcionavam. Tudo bem, então faça isso, me escute, vou organizar uma reunião de heróis no ano novo. É um pouco em cima da hora, apenas algumas semanas, mas acho que a maioria ficaria feliz em vir para algo assim. Tudo o que estou pedindo é que você os faça vir. Talvez tente deixar as coisas prontas para que elas façam as pazes novamente. Você pode me ajudar com isso? A voz de Clem era tão idealista e esperançosa, mesmo em uma mensagem mental mágica, que Neia não conseguiu evitar arrastar a palma da mão sobre o rosto com exasperação. Ele é como um cachorrinho entusiasmado, ansioso para que todos sejam felizes. Será que ele vai entender que a vida não funciona assim? Na verdade, eu espero que ele entenda. Não, eu não espero. Neia pensou em um instante, e respondeu a ele. Tudo bem, eu vou convidar Kieno e Lacuse para virem me ver. Se elas recusarem, elas recusam, mas pelo bem de tudo que nós suportamos, e o que você fez por Zexi, eu não posso te dizer não, pelo menos.
Neia respondeu a ele, e cortou a comunicação antes que ele pudesse oferecer agradecimentos que ela realmente não queria. O ar frio e cortante chegou, e embora devesse ter esfriado até os ossos, ela realmente não sentiu. O inverno frio não significava nada de bom para ela. Os últimos dias de pesadelo na marcha para Kami Miyako, quando apenas a morte estava atrás dela, e apenas aqueles esperando para morrer estavam na sua frente, era sua época mais odiada do ano, e provavelmente sempre seria. Ou assim ela refletiu até chegar à porta de sua grande propriedade e passar para sua casa. Skana a abraçou calorosamente e deu um beijo gentil no de sua amante, que Neia recebeu com gratidão, um pequeno desejo se agitando dentro dela ao sentir os seios da mulher pressionados contra seu corpo. O cabelo ruivo pendia mais longo do que durante a guerra, e um único olho verde piscou com expectativa quando o beijo se rompeu. Você está bem, meu amor? Neia bufou. Você sabe que isso nunca vai acontecer, querida, eu só vou melhorar um pouco a cada vez, mas obrigada por ter esperança. Ela piscou. Faça algo por mim, Neia disse antes que Skana pudesse dizer mais. Faça os servos providenciarem 4 extras para o jantar hoje à noite. Quero convidar Lakius, Keno, Tia e Tina. Claro, mas há alguma ocasião especial? Skana perguntou, com uma pequena carranca preocupada cruzando o rosto que Neia amava. Não, na verdade não, só estou fazendo um favor para um amigo de um amigo. Neia respondeu. Tudo bem, eu cuido disso, porque você não relaxa e talvez brinca um pouco com as crianças, sugeriu Skana. Boa ideia, muito boa ideia. Neia disse, mas assim que se separaram ela tirou um pergaminho de mensagem da bolsa que carregava ao seu lado e o usou. Não é nem um pouco ruim, não é nem um pouco bom, mas não é nem um pouco ruim. Lakius disse com um sorrisinho agradável para o jovem minotauro macho. O jovem macho bufou da maneira envergonhada que sua raça costumava fazer quando ficava um pouco envergonhado consigo mesmo e se levantou novamente. Agora nós reiniciamos e tentamos novamente. Keno, sua vez, a sacerdotisa quer me ver sobre algo e eu prometi a ela que passaria por aqui assim que essa sessão acabasse. Ela disse por cima do ombro e a mulher diminuta do tamanho de uma criança se aproximou do lado. Claro, eu tenho isso. Keno disse por trás da máscara. Lakius colocou uma mão no ombro da irmã quando ela passou. Não seja muito dura com os touros jovens, mas também não seja muito mole. Ela piscou, e a pequena conjuradora mágica assentiu. Um momento depois, atrás dela, ouviu-se o som de minotauros lutando para esmagar o chão branco até transformá-lo em mingau, enquanto tentavam evitar explosões de magia e se formavam um grupo útil para enfrentar os poderosos instrutores convidados. Lakius se esforçou para não rir. Os jovens de todas as raças, fortes o suficiente para se meterem em problemas, ansiosos para aprender, e ao mesmo tempo, não sobrar nada para fazer. Ela entrou no pequeno templo na capital de Menova onde o julgamento havia ocorrido, e o encontrou vazio. Isso não era uma surpresa. Lakius sabia exatamente para onde ir. A sacerdotisa exploradora era estranha. Suponho que séculos como escrava farão isso com você. Ela relutantemente reconheceu. Uma coisa que não sentirei falta sobre minha humanidade, ter qualquer ligação com aquele tipo de comportamento. Ela abriu a porta do escritório, passou rapidamente pela mesa de trabalho, foi até a porta dos fundos e a abriu para o lado de fora. Havia apenas um conjunto de pegadas na neve espessa que cobria a área, e elas levavam a um lugar, um grande sarcófago de pedra com um topo esculpido no formato de um humano. Ao lado daquele túmulo estava a própria sacerdotisa, uma esbelta mulher élfica de beleza radiante pelos padrões élficos ou humanos, não especialmente alta em comparação com alguns de sua raça. Ela ainda assim era alta por outros padrões, elevando-se sobre a maioria dos humanos por meia cabeça, com longos cabelos loiros que caíam frouxamente pelas costas. Seus olhos azuis radiantes eram piscinas cintilantes focadas na pedra inexpressiva como se implorassem para que ela falasse. Você queria me ver, nua? Lakius perguntou com um tom hesitante. Sim. A mulher élfica disse sem olhar para ela. Eu estava pensando se você consideraria assumir o meu lugar como sacerdotisa aqui. Lakius parou no meio do caminho. A neve estalando sob seus pés foi abruptamente interrompida. Desculpe, você poderia dizer isso de novo? Nu ainda não olhou para ela. Eu perguntei se você consideraria assumir o meu lugar como a sacerdotisa-chefe aqui.
Você vai a algum lugar? Laquios perguntou. Você construiu este templo, por falar nisso, que templo você não viu? Não vai demorar muito para que a maior parte do reino seja convertida, você realmente iria embora? Eu sou uma classe exploradora, não fui feita para ficar aqui para sempre, e você sabe, eu fiquei presa naquela cidade por muito tempo, eu quero ver mais do mundo, eu só estou pensando no futuro. Você está aqui há alguns meses, eu pensei que você poderia estar gostando disso. Nua disse sem nem mesmo olhar de soslaio. Quando você iria embora? Laquios perguntou, e Nua finalmente desviou o olhar do túmulo, embora sua mão tenha se levantado para cobrir os dedos esculpidos na pedra. Mais 10 anos, mais ou menos algumas semanas, assim que eu terminar o que vim fazer aqui. A mulher elfa com voz de seda disse. Então por que você está perguntando agora? Você está falando como se fosse embora em algumas semanas. Laquios disse com um olhar franzido. Nu apontou para suas longas orelhas élficas. Isso é algumas semanas ou mais para meus padrões. Tempo não significa a mesma coisa para mim que significa para você, exceto. Ela apertou seu aperto na pedra. Sinto muito, quanto mais eu coloco meus planos, bem, a cada passo, isso me deixa mais perto de fazer isso direito novamente. A sacerdotisa em Laquios, a mulher que havia confortado 1000 almas feridas, clamou por ação, e foi até onde a sacerdotisa da morte estava de luto pelos mortos. Ela colocou uma mão no bíceps da mulher. Eu não conhecia Raymond, eu só sabia sobre ele, mas se ele é o tipo de homem de quem você falou, ele não gostaria que você vivesse sua vida sentindo falta dele. Laquios disse, e a elfa deu um sorriso encantador para ela. Você está certa, estou mais forte do que nunca, e ficando mais forte o tempo todo, nem um pouco graças às nossas pequenas sessões de sparring para os convertidos, mas, no fundo, ainda sou patética, uma garota tola que se apaixonou pelo pior homem do mundo para se apaixonar, mas ainda assim, é minha escolha, e chegará a hora em que terei que tentar, quando isso acontecer, quero deixar meu templo em boas mãos. Não conheço ninguém melhor do que outro convertido que já tenha treinamento sacerdotal, mesmo que seja uma fé que eu tenha que escolher não usar contra você. Nua respondeu, e Laquios teve a decência de olhar para o céu aberto. A neve havia parado de cair por enquanto, mas sua respiração ainda estava fumegando no ar. Lamento todos os dias ter sido alguém que mataria minha irmã, e passou por cima do seu povo. Laquios não conseguiu encará-la por um momento, e foi a vez de Nua colocar a mão no ombro de Laquios. Se pôde ser assim para um homem como Raymond, que não fez a coisa certa até perto do fim da guerra, poderia ter sido assim para qualquer um. Não posso odiar seu povo para sempre, mesmo que seja difícil deixar ir, estou tentando, e é mais fácil com um indivíduo do que com um grupo. Nós e os humanos temos isso em comum, mas, e quanto ao meu pedido? Nua perguntou, mudando de assunto o mais suavemente que pôde. Vou considerar, mas em 10 anos, quem sabe onde estarei? Este é um mundo totalmente novo sendo construído e eu quero ver tudo enquanto acontece. Isso me fazendo desejar ser onipresente é tão emocionante. O entusiasmo de Laquios brilhava forte como o sol, e era difícil não compartilhar disso. Tenho certeza, e há muito mais por vir. Nua respondeu. Eu sei, então não posso me comprometer com isso, mas posso sugerir a filha da Papa? Ela adotou uma garota minotaura que terá idade em cerca de 10 anos. Tenho certeza de que Mutriel ficaria feliz com a chance. Além disso, daria a eles uma deles como a guia da fé aqui. Laquios respondeu, e a elfa inclinou a cabeça ligeiramente. Essa é uma sugestão excelente, obrigada por isso. Nua respondeu sinceramente. Laquios estava prestes a dizer mais, mas antes que pudesse, a elfa voltou a falar com o cadáver e a contar-lhe tudo o que tinha acontecido no último mês. Foi uma dispensa, e Laquios virou-se para sair. Pouco antes de chegar à porta, uma mensagem chegou até ela. Laquios, você, Keno, tia e Tina gostariam de jantar comigo? Laquios ouviu a voz de Neia em sua cabeça, e sua resposta foi imediata. Os gêmeos estão em uma tarefa caçando alguns bandidos minotauros escondidos nas colinas bem a leste daqui. É muito trabalho, então eles não devem parar, mas Keno e eu estamos livres. Perfeito, esteja na frente do templo em Menova quando estiver pronta, e eu usarei um portal para você. Neia respondeu por sua vez, a mensagem foi interrompida e Laquios mentalmente levantou as mãos. Magia impossível usada para chegar ao jantar,
Que mundo é esse? Eu realmente tenho que desistir de me surpreender depois de todo esse tempo. Pelos ossos de Deus, será muito estranho estar cercada por uma geração que toma esse mundo que estamos criando como garantido. Isso a fez refletir enquanto ela saía do templo e pisava na neve. Ela estalava sob seus pés, sua respiração quente no ar frio. Minotauros passavam por ela e prestavam pouca atenção nela. A movimentada capital estava agitada de uma forma que mostrava que estava em ascensão. Minotauros em roupas pretas ou faixas mostravam sua filiação ao templo ao rei feiticeiro. Seguidores da fé que eles diziam ter sido trazida a eles pelo anjo de Quiril. Ninguém parecia pensar em nada sobre o que era, mesmo. 5 anos atrás, uma raridade, um humano em Menova. Agora, os humanos eram uma visão bem-vinda e regular porque eles traziam riqueza do oeste, e em particular, armas para os seguidores da fé. Em algumas centenas de anos, quantos estarão por aí que se lembram de um tempo antes de Sua Majestade? Algumas dezenas de imortais, talvez uma centena ou mais, não muitos, não muitos mesmo, minha equipe e eu, o casal papal, os guardiões? Muitos elfos, mas mesmo esses não são imortais. Em 2000 anos, até mesmo essa memória terá desaparecido quase completamente. Apenas algumas dezenas de nós conhecerão o mundo antes, quão poucos permanecerão para saber como ele era. Era um pensamento a se considerar, e ela ainda estava pensando sobre isso horas depois, quando ela e Keeno estavam em frente ao templo naquela noite. Elas passaram pelo portal e lá estava a propriedade papal, facilmente mais massiva do que quaisquer 2 palácios reais, com grandes alas largas se estendendo de uma base central de vários andares. Ela continha os herdeiros Baraja, inúmeros servos e administradores, uma equipe completa de pessoas, em grande parte elfos que se voluntariaram por gratidão à Papa. A maioria deles que ela havia resgatado pessoalmente em uma luta ou outra. Também abrigava as crianças reais, uma biblioteca enorme, sua própria galeria privada e um centro de educação em miniatura de elite para os filhos dos servos e um punhado de famílias selecionadas que estavam de alguma forma ligadas à famosa casa, ou à elite infantil dos 300 campeões, ou certa nobreza selecionada pela Papa, sua esposa ou o próprio Nazarick. Mas para a vampira e a sacerdotisa, era um lugar muito importante. Faz muito tempo que não vou à casa dos meus amigos. Laquius pensou consigo mesma quando a porta se abriu e os braços de Neia se estenderam para recebê-los. Ela começou a descer os degraus, vestida em um vibrante azul celeste e vermelho brilhante. Era um simples vestido cruzado que se enrolava sobre seus ombros e cobria seu peito, antes de formar uma saia que pendia abaixo de seus joelhos. Skana estava vestida em cores que combinavam, as mesmas, mas em posições opostas, e seguiu atrás de sua esposa. Laquius, Keeno, bem-vindas à minha casa. Neia disse com a voz rica e formal pela qual ela se tornou famosa, então as abraçou, beijando cada mulher na bochecha e apertando-as com grande calor, confiante de que ela não poderia machucar acidentalmente essas duas. Foi um alívio raro poder se entregar a isso, então cada abraço do quarteto era capaz de destruir uma pessoa comum. Uma conversa fiada se seguiu quando Zepapa moveu a mão em direção às grandes portas duplas de sua propriedade e conduziu os visitantes para dentro. Ela continuou assim pelo longo corredor, com Laquius e Keeno atualizando seus amigos sobre a vida no reino dos Minotauros. Então Muum e Mubin foram úteis. Fico feliz em ouvir isso. A sacerdotisa parece uma workaholic. Ela realmente deveria relaxar um pouco. Neia disse casualmente, fazendo com que todas as 3 mulheres parassem e a encarassem. Neia deu mais 2 passos antes de perceber que elas tinham parado no caminho. Ela se virou e olhou para elas. A panela acabou de chamar a chaleira de queimada. Ela conseguiu parecer um pouco envergonhada, um leve tom rosado surgindo em suas bochechas. Eu te amo de qualquer maneira. Skana respondeu, aproximou-se e deu um tapinha gentil no traseiro de uma das mulheres mais poderosas do mundo. O rubor de Neia se aprofundou e ela se levantou um pouco sobre os calcanhares. Ela esfregou o traseiro e lançou um olhar irônico para a esposa. Temos companhia, pervertida, por favor, evite dar tapinhas no traseiro papal até que estejamos sozinhas. Não se incomodem conosco, vamos ficar olhando para outro lugar por um momento. Keeno as provocou e tanto ela quanto Laquius fizeram um grande show de desviar o olhar.
deixando uma Neia escandalizada para suportar um segundo tapa antes que todas elas caíssem na gargalhada. Certo, certo, chega disso, vamos, a comida não está esquentando agora, só minha bunda. Neia fez o humor irônico e elas retomaram a viagem pelo longo corredor polido, passando por vários servos em trajes pretos e brancos, mas o principal interesse das aventureiras adamantites era o cheiro cada vez mais poderoso de comida. Bifes grossos e vegetais temperados, o cheiro de rosto de javali cozido e pão fresco assado flutuavam pelo corredor, e sem pensar, Laquius começou a acelerar o passo. Vendo a luz da fome nos olhos da amiga, Neia olhou para Queno. Você é bem-vinda à comida humana normal, ou, se preferir, há um horário de jantar rotativo para visitantes vampiros. Alguns têm uma dieta mais doce, e alguns são um pouco mais robustos. Nós até experimentamos deixar alguém bêbado para que você possa aproveitar o álcool em seu sangue, ou podemos apenas servir um pouco para você em um copo, como você é a convidada. Bem, se você quiser até o meu braço é seu, mas temo que meu pescoço pertença à minha esposa. Queno lutou contra as lágrimas, mesmo com o crescimento generalizado da nova religião. Tal aceitação casual de vampiros não era generalizada. Veteranos militares que lutaram ao lado de heteromorfos e não-humanos foram os mais receptivos, mas isso foi tão improvisado e casual que era difícil não se sentir emocionada com isso. Obrigada, muito, muito obrigada. Queno respondeu, suas presas à mostra com sua felicidade aberta e seus olhos vermelhos e brilhantes brilhando sem piscar. Nada além do melhor para alguns daqueles que mais fizeram por mim. Neia se aproximou e colocou as mãos nos ombros de ambos. Eu poderia nem estar viva agora se não fosse por suas ações. Se eu não tivesse sobrevivido naquele dia, eu não teria Gottfried, ou Ziania, ou Mutriel. Não há muito que eu não faria por todos vocês. Vocês deixaram Kedin para me ajudar em um dos dias mais sombrios da minha vida. Como eu poderia não oferecer a vocês tudo o que tenho em meu poder para oferecer? Até mesmo o próprio sangue em minhas veias não é nada na escala da minha gratidão. Tal demonstração era rara por parte da Papa, e as deixou em um silêncio quase atordoado durante o resto do caminho até a mesa de jantar. No canto, um elfo macho vestido de verde floresta e preto tocava violino, enviando música tranquila para a sala de jantar expansiva. A mesa polida era grande o suficiente para acomodar muitos convidados, embora a mesa tivesse apenas as 3 crianças, o casal papal e seu par de convidados. Os servos iam e vinham, servindo vinho em taças de prata pura, o som do vinho chapinhando acompanhando a música e a conversa. Neia, com seus gestos dramáticos grandiosos, falava de histórias selvagens de sua juventude vagando pelas florestas. Skana recontava a história do momento em que se apaixonou por sua esposa. E gradualmente os tópicos foram de selvagens e bem-humorados para lentamente mais sérios. Queno, já tomei um bom vinho, então se você estiver com fome ou sede, sirva-se. Neia disse distraidamente, e ela esticou o braço. Você tem certeza? Queno perguntou com receio, sentindo-se de alguma forma menor diante do peso da incerteza. Há muito tempo, ou melhor, parece que foi há muito tempo, eu disse, quem derramar seu sangue comigo hoje será meu irmão, minha irmã, minha família. Eu sei que sou propensa a gestos e discursos dramáticos, mas nunca disse algo que não quisesse dizer. Por favor, fique à vontade. Neia disse e apertou seu punho várias vezes, puxando uma veia para a superfície. Com tal endosso exposto tão descaradamente, Queno respeitosamente pegou o braço oferecido e o levou até os lábios. Se eu detectar qualquer tensão, mudarei de ideia. Ela decidiu, e tocou os dentes gentilmente na superfície da veia. Estava completamente relaxado, quase como se o braço pertencesse a alguém dormindo. Seu coração não conseguia bater, mas isso não o impediu de pular de contentamento quando suas presas afundaram na pele e o sangue saboroso começou a jorrar. Neia nem sequer estremeceu, embora o que ela fez tenha sido quase o suficiente para fazer Queno tossir o que ela tinha acabado de consumir. A Papa falou, sua cabeça descansando na outra mão com facilidade casual enquanto as crianças conversavam entre si. Ignorando os adultos, ela disse, escute, acho que gostaria de ver Gagara, e pensei que deveria falar com você primeiro. Gagara? Você está falando sério? Laquius gaguejou diante da declaração inesperada. Você está realmente bem com isso?
Keno terminou sua refeição bem mais rápido do que planejou. O sangue da papa era rico e cheio do sabor que alguém esperaria dadas suas oportunidades de jantar fino, mas o anúncio repentino exigiu sua atenção. Estava delicioso, obrigada. Ela disse enquanto lambia os lábios e soltava o braço. Neia inclinou a cabeça educadamente para a garota vampira e puxou a manga para baixo. De nada, e sim, estamos todos do mesmo lado e, tudo bem, ela veio me prender. Mas a verdade é que ela fez isso por amor aos mais próximos dela. Vamos ser honestas, eu fiz muito pior por ódio e raiva. Além disso, se ela não tivesse feito, outra pessoa teria feito. E as coisas funcionaram para o melhor. Acabei tendo uma filha com isso. Ela gesticulou para a jovem garota minotaura que se animou e olhou na direção delas. Ela acenou alegremente e então voltou a conversar com seus irmãos. O que quer que estivessem falando os deixou mais do que um pouco animados, e o trio deixou a mesa para começar a lutar no chão. A herança élfica de Ziania se mostrou por meio de seus movimentos surpreendentemente rápidos e fluidos, enquanto Mutriel tentava abrir caminho através dos dois. Mas o Godfrier de cabelos pretos estava mostrando as duas metades de sua linha enquanto eles caíam e brigavam. Não vai demorar muito para que o irmão mais novo dela supere completamente as duas. Eu me pergunto o quanto disso sou eu, e o quanto disso é do pai dele. É isso que você ganha escolhendo um Godkin como pai de corpo, eu suponho. Neia refletiu brevemente antes de retornar ao assunto em questão. Minha vida é boa. Ela juntou as mãos na frente do rosto e apoiou os cotovelos na mesa. Gagara é uma camarada. E eu a machuquei, mesmo que sem querer. O que aconteceu antes foi minha culpa. Tenho que assumir a responsabilidade por isso. Gostaria que vocês 4 fossem comigo. Há uma reunião em Irrantel para os grandes heróis. Está chegando no ano novo, e tenho certeza de que ela comparecerá. As coisas precisam ser consertadas. Não lutamos por um novo mundo, apenas para destruir tudo de valor no antigo. Laquios e Keno franziram os lábios antes que a sacerdotisa de cabelos dourados falasse. Você acha que ela vai falar com qualquer um de nós? Nós mal nos falamos no último ano ou 2, essa divisão realmente doeu, é como se eu não valesse a pena. Keno terminou, todo esse tempo sendo apenas um monstro a ser exterminado, me escondendo das minhas irmãs, tudo vira de cabeça para baixo com a nova religião. E ela foi atrás de quem tornou isso possível. Isso cortou profundamente. Keno cerrou seus pequenos punhos. Ela não poderia simplesmente ter deixado tudo ir? Tudo estava no caminho certo novamente, desenterrando isso, dando uma plataforma para os lacaios da teocracia expressarem suas queixas. Ela não fez tudo isso, mas ajudou a colocar tudo em movimento. Se ela tivesse deixado você em paz, poderia ter sido alguém sem nome, um ninguém. Não precisava ser ela. É como se ela estivesse enviando uma mensagem. Eu não sei a resposta para nada disso. Neia respondeu com um olhar para sua esposa. Ela pegou sua mão e a estendeu. Scanna a pegou cuidadosamente e apertou. A alguns metros de distância, Mutriel estava de pé em triunfo sobre seus irmãos, erguendo seus punhos até que Ziane agarrou sua perna e empurrou, derrubando a jovem Minotauro e começando a briga novamente. O que eu sei é que já faz tempo bastante, não posso desfazer o passado, mas posso escrever o futuro, e se Gagara estava certa ou errada, ela está viva, ela fez o melhor que sabia, e eu não quero ir para o meu túmulo com um rancor como esse ainda persistindo. A voz de Neia era decisiva, e congelou o sangue de seus amigos. Grave? Você não vai se tornar imortal? Laquius perguntou. Eu poderia facilmente fazer de você um vampiro agora mesmo. Tenho certeza de que você seria uma boa vampira. Keno ofereceu, apenas para Neia rir. Não, eu não planejo para sempre, eu quero mudar o mundo para algo completamente novo, e quando eu terminar, não precisará de pessoas como eu. Além disso, eu já fiz muito para muitos, eu viverei e morrerei em uma vida humana, assim como minha esposa, eu não tentarei correr para o túmulo, mas o campeão da justiça e o Deus da morte não deve temer o julgamento do tempo. Vocês 2 têm séculos para fazer as pazes com ela, mas eu? Não, eu não tenho. Então, você irá comigo? Neia deu a cada palavra a gravidade que era devida, e o par heróico trocou um olhar longo e demorado. Seu pai sabe? Laquius perguntou com uma voz terna. Tenho certeza de que ele espera que você fique com ele pelos próximos séculos. Eu não contei a ele,
E eu pediria que você não contasse a ele também, ele vai entender, eu vou contar a ele quando chegar a hora, e eu vou saber quando for, eu acredito que ele vai entender, e eu não acredito que ele vai me mandar ficar, agora, posso ter sua resposta? Neia perguntou em um tom mais imponente. Sim, sim, nós iremos, se Tia e Tina ainda não estiverem sobrecarregadas com sua caça no leste do Reino Minotauro, acho que posso responder por elas também e dizer sim em seu lugar. Laquius respondeu com uma voz calma enquanto olhava para a jovem papa e tentava imaginá-la velha, grisalha e perdida, e descobriu que não conseguia. E você, Keno? Neia perguntou, esperançosa. Sim, embora eu não tenha ideia de como ela reagirá ao nos ver, nossas últimas palavras no julgamento foram duras, e desde então não passou de uma mensagem rápida anunciando nossas vidas continuadas. Metade da razão pela qual aceitamos aquele trabalho no Reino Minotauro foi por uma questão de distância, mas sim, eu irei também. Neia se esticou e pegou um pequeno sino. Bom, obrigada a ambas, isso tornará tudo muito mais fácil para mim, e eu sou grata. Agora, Skana, meu amor, por favor, reúna as crianças e vamos comer a sobremesa. O trio observou com diversão enquanto a esgrimista ruiva, com um largo sorriso no rosto, enfrentava as 3 crianças que lutavam e começava a puxá-las de volta para seus assentos, fingindo lutar muito mais do que realmente lutava, até que elas se sentaram, e Neia tocou a campainha, fazendo com que todos ficassem completamente quietos bem antes do carrinho de doces quente ser trazido. O alívio tomou conta de Clem quando a papa lhe enviou uma mensagem dizendo que pelo menos 2 das 4 eram uma coisa certa. Obrigado. Foi tudo o que ele disse. Neia não se incomodou com a falta de agradecimentos profusos, ela respondeu na mesma moeda, de nada. Então cortou o contato, ele disse pouco, mas o que ele disse, ele quis dizer mais do que a maioria das pessoas. Clem foi direto ao trabalho, fornecedores foram chamados, convites despachados para inúmeros nomes famosos. Joburn Zarvintar foi em sua última noite curvado sobre uma mesa, colocando um selo nela, quando sua esposa se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Seus olhos brilhavam com luz angelical. Meu Clem, minha cama está ficando fria, preciso que você a esquente. Suas enormes asas brancas se espalharam atrás dela e bateram de uma forma que o alertou sobre sua impaciência. Não se preocupe, vai demorar só um pouquinho. Ele disse, e ela se inclinou para olhar o que estava chamando sua atenção, com uma leve carranca se formando em seu rosto. Por que você está preocupado com meros convites? Podemos ter servos para fazer isso se você quiser. Você é meu consorte, eu deveria ser a única a ocupar sua atenção. Renner disse, virando seus olhos obsessivos para a parte de trás do crânio dele. É como eu te disse na primeira noite em que estivemos juntos, eu nunca quero que você vá, eu quero que você fique. Eu sei, mas isso é para uma velha amiga, eu provavelmente teria morrido, sabe, se eu não tivesse tido as instruções delas. Por causa delas, eu vivi para ser seu marido, isso vale algumas horas do meu tempo, do nosso tempo, não é? Ele perguntou sem olhar por cima do ombro. Só seja rápido, você sabe que eu odeio esperar. Renner respondeu, eu esperei o suficiente para ter você. Ela sussurrou, sua mão poderosa apertada um pouco mais forte do que o necessário, provocando uma careta e um sorriso ao mesmo tempo no rosto de seu belo marido. Eu sei, prometo que não vou demorar, algumas coisas eu simplesmente nasci para fazer, e esse é o tipo de coisa que me faz ser quem eu sou. Clem largou o selo e estendeu a mão sobre o corpo dela para colocá-la sobre a dele. Olhos brancos cobiçosos permaneceram nele por um momento, e então ela o soltou, recuando para o quarto enquanto ele trabalhava. Quando ele terminou e o último envelope foi lacrado e estava pronto para ser despachado, ele voltou e encontrou sua esposa esperando por ele, assim como ela prometeu, acordada e fazendo beicinho, você me fez esperar, como vai me compensar? Ela perguntou, e ele passou o resto da noite demonstrando sua intenção de fazer a espera dela valer a pena, mesmo que isso quebrasse algumas de suas costelas ao longo do caminho. Gagara estava bebendo muito novamente, a neve de Irrantel mantinha a maioria das pessoas dentro de casa, a alegria por mais um bom ano chegando ao fim era a ordem do dia, o fogo crepitante, o cheiro de carne e vegetais assados,
os gritos dos garçons e o clamor dos clientes pegando pão fresco e quente e grandes canecas de madeira com cerveja eram mais do que abundantes. Mas para a mulher gigante, era estar de fora olhando para dentro, um grupo de trabalhadores de aparência rude, trabalhadores de pedra, pela aparência, tinham os braços sobre os ombros uns dos outros e balançavam para frente e para trás ao som de uma música tocada em um instrumento de cordas, enquanto uma canção obscena de bebida saía de seus lábios. Seus olhos se afastaram da cena, da lembrança do tempo que passou lá fora, sob o céu negro e as estrelas brilhantes, do rugido do fogo e das risadas e felicidade de seus companheiros. Por todo o perigo, por todo o horror, até mesmo a maldita guerra que nos arrastou para os piores momentos de nossas vidas, eu faria tudo de novo se pudesse fazer isso com eles. Uma veneziana bateu do lado de fora quando o vento frio aumentou, como se estivesse tentando entrar na taverna para se juntar às festividades, e ainda assim, não conseguiu. O coração de Gagarin batia menos que o vento sem vida, e descobriu que tinha mais em comum com ele do que com as pessoas na taverna quente e aconchegante. Ela enfiou a mão na bolsa dentro de sua capa preta e tirou algumas moedas de cobre. Elas caíram de seus dedos com um barulho na mesa, pagando por sua cerveja. Então ela se levantou e foi para a saída. Ela abaixou a cabeça quando abriu a porta e pisou sob o batente e para fora. O barulho da neve estava sob seus pés e o vento frio e cortante da cidade grande a atingiu em cheio no rosto. Não era nada para alguém que já havia passado por coisas muito piores, então nem a fez piscar, muito menos levantar o braço para se proteger. No entanto, assim que ela virou a esquina para voltar para sua residência temporária, ela esbarrou em uma figura bem-vinda. Clint aterrissou solidamente de bunda, esparramado na neve assim que a giganta esbarrou nele, sua cabeça batendo nela brevemente em cheio no peito. De todos os 5 pontos de contato, ele olhou para cima para ver quem tinha acertado, mesmo com o rosto dela quase todo escondido pelo capuz, e no escuro como estava, ele não conseguia confundir a mulher larga com mais ninguém. Mas mesmo que tivesse, quando sua mão enorme saiu lentamente e ela se inclinou para ajudá-lo a se levantar, sua voz a entregou: se você queria tanto apalpar, deveria ter pedido antes de se casar. Clint olhou fixamente para ela por um momento enquanto processava a piada e a neve encharcava suas roupas e gelava sua pele, e ele soltou uma risada aguda antes de estender a mão para pegar a que ela havia estendido para ele. Ela o levantou. Muito engraçado, muito, muito engraçado. Ele disse quando foi puxado para cima. Ele esfregou sua bunda por um momento. Essa neve não é muito boa como almofada, droga. Sim, bem, esses são. Gagarin deu um tapinha no peito dela e piscou com um sorriso lascivo para o jovem. Eu sei, eu apenas o senti, embora não intencionalmente, e eu agradeceria se você não mencionasse isso para minha esposa. Clint respondeu quando ele se endireitou. Eles compartilharam uma risada bem-vinda até que ele olhou para a mulher que o ajudou a se manter vivo quando ele era mais jovem e mais ingênuo. Escute, eu estava esperando encontrar você. Você estará fazendo alguma coisa para o ano novo? Gagarin apontou o polegar por cima do ombro em direção à taverna. Só isso. Se você vai beber de qualquer maneira, por que não vem comigo? É o ano novo. Muitas coisas acontecem que não acontecem em nenhuma outra época. Ninguém deveria ficar sozinho em um dia como esse. Aquelas partes de suas bochechas não cobertas pela barba dourada estavam vermelhas de frio, e em seus olhos um brilho como se ele tivesse algo mais a dizer que estava escondendo. Gagarin se mexeu desconfortavelmente em seus pés e inclinou sua cabeça para baixo para o garoto que ela conhecia e contemplou o tipo de homem que ele se tornaria. De todos os homens tolos neste mundo, se alguma vez houve um em quem eu pudesse confiar, é este, seja o que for que ele tenha em mente, não há nada com que se preocupar. Ela finalmente concluiu, e acenou para ele. Tudo bem, farei isso, estou hospedada na pousada logo ali na esquina, venha me encontrar quando estiver pronto. Ela disse e riu. Se eu não te conhecesse melhor, diria que você estava decidido a trair sua esposa. O rubor vermelho de Clint se aprofundou. Nunca, nem com ninguém, nem nunca, mas obrigado pela 10ª oferta. Ele se aproximou, esticando o pescoço para olhar para ela e deu um tapinha firme em seu ombro. Não há camaradas como você em todo o mundo, disso eu tenho certeza. Já vi o suficiente do mundo agora para dizer isso com confiança. Acredite em mim. Ninguém se esqueceu disso. Vejo você em breve, Gagarin.
Ele comentou e a deixou observando suas costas até desaparecer na ocultação de uma repentina rajada de neve que escondia tudo o que estava a mais de 40 passos de distância. O frio não teve nada a ver com o motivo de ela ter segurado a capa com mais força durante todo o caminho de volta para seu quarto. Por que você realmente está fazendo isso? Scanna perguntou à esposa quando o último dia do ano chegou. Suas mãos estavam nos quadris e ela estava inclinada sobre a mesa, seu cabelo castanho avermelhado brilhante captando a luz da manhã através da janela, seu único olho verde olhando profundamente para o azul celeste da mulher que ela amava. Por que eu devo fazer? Neia respondeu quando colocou outro selo em outro documento e o colocou de lado. Ela olhou para sua esposa e respondeu ao silêncio que se seguiu àquelas 3 palavras com um longo olhar silencioso. Você sabe que terá que fazer melhor do que isso. Ela poderia ter te matado, enquanto eu estava grávida, nada menos. Como você deixa isso de lado? As mãos de Scanna estavam fechadas em punhos e um brilho se formou sobre seu olho bom que falava do horror da memória distante que ainda permanecia em sua mente, e foi o suficiente para Neia se levantar e ir segurá-la. Braços finos envolveram a mulher de perto, e Neia olhou para ela. Meu precioso amor, eu sei como você se sente, mas não foi ela. Era só eu tendo que finalmente encarar minhas próprias ações. Se eu tivesse morrido como resultado, eu teria trazido isso para mim. Você não pode guardar rancor dela por coisas que eu fiz. Além disso, foi por causa de tudo isso que somos como somos agora. Ela nunca gostou disso. Eu viajei com ela um bom caminho por terra até o reino Minotauro. Eu a entendo mais do que você. Ela fez, como ela sabia que era a coisa certa. Você sabe que eu não fiz, nem sempre. É por isso que você mentiu para mim diante dos muros de Wheaton. Porque você escondeu o conhecimento da Academia de Desjuntores, não é? Scanna abaixou a cabeça e beijou a testa da esposa. Sim. Eu não posso fazer tudo certo, mas isso não é só para Gagarin. Isso é para Keno e para Laquius, e talvez Tia e Tina, embora o que essas duas estejam pensando, quem sabe? Ela deu de ombros. A rosa não florescerá até que as feridas sejam curadas, e eu sei que dói para essas duas se sentirem em desacordo com a irmã. Além disso, não estou fazendo muita coisa, apenas indo, só isso. Você diz é só isso como se não fosse grande coisa, como se outro dia fosse chegar, mas, você sabe muito bem, você está usando o dia de folga do ano que vem. Imediatamente, você só tem um dia livre na condicional, e você está usando no começo. Scanna apertou sua esposa ainda mais forte. É tudo que você tem e você está jogando fora para consertar as coisas para camaradas, um dia ou todos eles. Foi assim no meio de todo aquele horror. E será assim até o dia em que eu morrer. É isso que significa ter camaradas, e apesar da fenda, eles ainda são camaradas. Henri, Gagarin, todos eles. Neia respondeu com uma voz suave, mas resoluta, mas ela saboreou o abraço apertado. Além disso, como prisioneira, tenho sorte, recebo visitas conjugais todas as noites e um cativeiro luxuoso. Ela riu, e contra sua vontade, a piada obscena repentina fez os seios de Scanna arfarem com uma risada vigorosa e inesperada. Tudo bem, você venceu. Scanna respondeu, mas nada mais de trabalho pelo resto do dia, já que você vai embora hoje à noite, a luz do dia pertence a nós. Agora quem ganha? Neia perguntou e beliscou o bumbum bem torneado da esposa. Sim. Scanna piscou e virou a cabeça em direção à porta do escritório. Tudo bem, pequeninos, entrem, sua outra mãe não vai trabalhar pelo resto do dia, hora de brincar. Eu deveria ter previsto isso. Neia refletiu em voz alta enquanto eles corriam, como só crianças pequenas fazem. A noite chegou mais rápido do que Laquius esperava, e antes que ela percebesse, ela, Keno, Tia e Tina estavam do lado de fora de um enorme edifício de pedra, um salão reservado para as maiores celebrações. Tinha grandes colunas de mármore de cor creme e um arco alto que levava a um par de grandes portas duplas de madeira escura e grossa que podiam facilmente deixar 15 homens passarem lado a lado, além de ter uma única porta menor embutida para permitir a entrada de apenas uma pessoa. Na maioria dos dias, ficava vazio, mas esta noite continha guardas duplos em armaduras de placas completas com faixas verdes formais simbolizando a primavera, e alabardas pesadas com espadas curtas em seus cintos, uma medida simbólica em princípio,
mas preparada mesmo assim. Eles estavam aceitando os convites de heróis da guerra pelo novo mundo e os admitindo em pares. No entanto, a equipe incompleta da Rosa Azul estava do outro lado da rua, camuflada como estava contra a neve que caía e o frio do inverno. Eles passaram despercebidos por enquanto. Você se lembra do que foi dito no dia em que cruzamos para o Reino Sagrado? Keno perguntou com uma voz gentil ao lado de sua irmã. Sim, Gagarin, ela disse, estamos realmente fazendo isso? E agora estamos aqui, e todos nós estamos fazendo a mesma pergunta. Laquius respondeu, será que ela vai querer falar conosco? A última vez que falamos. Eu quero que as coisas sejam as mesmas de novo, e se ela ficar ressentida conosco? E se ela tiver medo da mesma coisa que você? Neia perguntou atrás dela quando ela passou pelo portal. Era um pensamento estranho de se ter, mas antes que pudesse ser respondido, a Papa apontou para a entrada. Vamos, não está ficando mais quente aqui fora, e eu odeio o inverno. Previsível. Laquius murmurou quando a Papa se aventurou a atravessar a rua e subiu os degraus. Nenhum convite foi necessário. Assim que ela foi reconhecida, os guardas fizeram uma saudação e a deixaram entrar. Um brilho alaranjado das muitas velas lançou sua luz na escuridão além e iluminou os degraus nevados que os membros da Rosa Azul subiram. Elas também passaram sem precisar mostrar convites. Entrando na grande extensão aberta, uma longa mesa abrangendo a maior parte do comprimento da sala estava espalhada com comida e vinho. No canto, músicos tocavam música para dançar. E mesmo por atrás dela, elas podiam ver a mudança acontecer na Papa prisioneira. Um pulo para seu passo no raro passeio realçado pela música, ela foi direto para o vinho e examinou a vista até encontrar o rosto que queria. Senatachone como eu vivo e respiro. Neia disse, o par se curvou um para o outro, o capitão de cabelos pretos sorriu para a Papa. É bom ver você, como está nosso filho? A antiga escritura negra perguntou com um sorriso infantil. Puxando o pai até agora, em suma, ele é realmente difícil de lidar, já está começando a manifestar sua força. Quando ele fizer 8 anos, suas irmãs não serão capazes de lidar com ele. Neia respondeu com uma nota de orgulho em seu olhar virado para cima. Um exemplar do mesmo pai, fico feliz em ouvir isso. Falando nisso, você já escolheu um pai para seu próximo filho? Ele piscou para ela com intenção brincalhona e entregou uma taça à Papa. Parado na minha frente, se ele quiser, Deus sabe que eu não quero ter a mesma conversa que tivemos pela primeira vez, uma segunda vez com outra pessoa, mas, por favor, evite ofender a Papa até mais tarde. Primeiro, nós dançamos. Ela bebeu de sua xícara, enquanto ele da dele, e eles as deixaram de lado antes de darem as mãos e pisarem na pista de dança como um só. Gagara seguiu Clean com uma expressão duvidosa no rosto. O que você está planejando? Não conheço nenhuma taverna por aqui, você vai me levar para onde está hospedado? Os lábios dela estavam franzidos e a suspeita coloria sua voz, mas a voz cantada dele era enigmática e envolvente. Não, é diferente, apenas confie em mim. Clean respondeu, e Gagarin se forçou a relaxar enquanto eles caminhavam pela espessa camada de neve no chão, na altura da panturrilha. Não há muitos fora da Rosa Azul em quem eu confiaria, mas suponho que você seja um deles. A voz de Gagarin continha uma nota de mágoa, e ela foi forçada a se perguntar, elas confiam em mim? Ainda somos a Rosa Azul? Perguntas desconfortáveis que deixaram seu coração batendo forte apesar da companhia que ela mantinha, por todo o caminho até o grande salão. O que é isso? Gagarin perguntou, parando no meio do caminho. Uma reunião de heróis. Se você não pode ficar com a Rosa Azul novamente, então você deveria ficar com outros que têm tanto a comemorar quanto você. Então, eu montei isso. Clean acenou para onde as pessoas passavam pelas grandes portas duplas. Não foi fácil, mas valeu a pena. Vamos lá, beba, cante, conte os momentos até o ano novo começar. Encontre um pouco de visco, e eu até verei que tem um beijo envolvido. Gagarin, sempre a alma vibrante apesar de tudo, pensou por um momento. O calor interior era óbvio pela forma como a entrada se iluminava, e algumas das formas vagando por dentro pareciam familiares, rostos que ela não via há anos. Tudo bem, você juntou tudo isso para que eu não ficasse sozinha? Você é outra coisa, não sei o que, mas outra coisa. Ela admitiu relutantemente, e o seguiu até a entrada e para o salão acolhedor dos heróis.
A sala era tão grande, e Gagara era tão grande, que sua entrada foi rapidamente notada, e rostos calorosos se aproximaram para lhe dar as boas-vindas com taças de vinho, apertos de mão e cumprimentos. Nas 3 horas seguintes, foi como se tudo tivesse sido esquecido, exceto o prazer de rever rostos antigos e trocar histórias de guerra mais obscenas e alegres, ou histórias da vida no pós-guerra. Então cheguei em casa e a próxima coisa que sei é que tenho 3 filhos e estou sentindo falta da voz gritante daquele maldito meio-elfo. Então meus vinhedos estão crescendo bem e tudo, mas, droga, sinto falta da cerveja que ganhamos dos anões, simplesmente não consigo encontrar a boa no oeste. E assim foi, com apertos de mão e risadas, conforme as horas passavam, de modo que ela não percebeu quando Clint foi falar calmamente com Neia. Já faz horas e elas não se aproximaram dela, e você também não, elas não podem não saber que ela está aqui, o que está acontecendo? Clint sussurrou, e Neia encheu sua xícara com uma garrafa da mesa longa, depois com a dela, e respondeu. Está tudo bem, elas sabem que ela está aqui. Neia apontou para o canto distante, ela não as viu, mas elas sabem que ela está aqui, metade de tudo é fazer as coisas na hora certa. Clint pensou um pouco, então, o que vem depois? Depois, vou até ela, espero só mais 1 ou 2 minutos, deixo que ela faça mais algumas saudações, lembre-se de que fui eu que ela prendeu, não acho que Lacus ou os outros realmente acreditaram que eu estava bem com isso, se eu der o primeiro passo. Neia disse, e quando a próxima pessoa se afastou de Gagarin, ela acrescentou, agora. Sua taça de vinho foi posta de lado e ela se aproximou da mulher gigante que se elevava sobre todos, exceto um troll de guerra muito grande, Gagarin, já faz um tempo. Neia disse e olhou para ela, você está mais alta do que eu me lembrava. E você é mais baixa, disse Gagarin, mas foi conciso, sem humor. Neia esfregou a nuca, as pessoas sempre dizem isso. O que esperam que eu pareça, uma gigante de 6 metros que atira fogo pelos olhos e raios pela bunda? Gagara engasgou com o vinho com um humor repentino e inesperado e mal cobriu a boca a tempo enquanto ria contra sua vontade. Neia sorriu amplamente, relaxe, escute. Eu sei que coisas aconteceram, porque você fez o que fez, mas eu quis dizer isso naquela época e quero dizer isso agora. Você manteve sua justiça, isso também é força, especialmente quando todos os outros duvidam de você. Além disso, eu tenho minha filha, minha vida como ela é, em parte por sua causa. Chega de culpa, este é o fim de um ano, é meu único dia fora, e se é assim? Então eu gostaria de dar o pontapé inicial no velho e tocar o novo enterrando qualquer rancor persistente. Gagara franziu a testa para ela. O que você quer dizer? Quero dizer. Neia parou de esfregar a cabeça e deu um tapa forte no próprio rosto. Droga! Será que consigo dizer alguma coisa sem fazer um discurso? Gagara inclinou a cabeça. Quero dizer, sinto muito. Neia exclamou, sinto muito que você tenha se metido na minha confusão, que eu forcei sua mão. Sinto muito por quaisquer pesadelos ou efeitos persistentes, eu nunca quis isso, muito menos para algumas das poucas pessoas genuinamente boas neste mundo, do fundo do meu coração. Sinto muito pelo que fiz, não apenas para a cidade, não apenas para todos, mas para você também. Eu não tenho direito ao perdão, mas isso não significa que eu não lhe deva um pedido de desculpas de qualquer maneira. Eu aprendi isso nos últimos anos, que só porque você não consegue consertar, não significa que você não pode se desculpar. Então, de novo. Ela abaixou a cabeça e fechou os olhos. Gagarin, eu sinto muito, muito mesmo por tudo que você suportou por minha causa, durante e depois da guerra. Droga, eu serei uma verdadeira vadia se não aceitar isso, não é mesmo? A mulher gigante murmurou, então disse, obrigada, obrigada por isso, e pelo que vale, eu nunca aproveitei um único momento do que aconteceu com você. Obrigada, embora eu não te culparia se tivesse feito isso, mas agora que resolvemos isso. Neia apontou para onde estavam 4 rostos desejados. Lacus, Tia, Tina, Baixinha. Gagara repetiu os nomes como se fossem um encantamento sagrado, e vendo que elas estavam identificadas, e que a causa do cisma havia se aproximado primeiro da mulher, elas avançaram. Em algum lugar lá fora, um grande estrondo ocorreu, um mago enviando a primeira nota de que a última hora do ano havia começado. Gagara. As 4 disseram ao mesmo tempo. Todos.
Os olhos de Gagarin se encheram de lágrimas. Eu não esperava ver vocês aqui. Nem nós. Laqueus olhou para Neia, que havia se movido discretamente para o lado. Neia sorriu. Não olhe para mim, foi ideia do Clean. Ela apontou para o homem de barba dourada que se aproximava do lado oposto de onde elas estavam. É verdade. Ele admitiu. Vocês são a razão pela qual sobrevivi para crescer, tanto quanto minha esposa. Falei com vocês o tempo todo, pude ver que tudo o que aconteceu machucou todas vocês, e este é o fim do ano. Eu queria consertar as coisas. Vocês são família, camaradas. Talvez não fosse da minha conta. Ele curvou-se profundamente. Mas quem pode não fazer nada quando vê as pessoas com quem se importa, sofrendo? Um longo e constrangedor silêncio se passou entre as rosas quebradas. Lembra dos últimos dias da guerra? Estávamos todos marchando pelas terras devastadas congeladas? Os exércitos estavam todos sob meu comando, e Kami Miyako estava à vista. Lembra o que todos nós sentimos naquele dia? Neia perguntou. Feliz. Elas disseram juntas. Sim, a guerra estava finalmente chegando ao fim, ou assim pensávamos, mas estávamos errados. Eu estava errado, eu tinha mais para fazer, mas minhas batalhas com o mundo acabaram. Eu ainda luto, às vezes, lutando contra mim mesmo, mas sua luta também não acabou. Talvez ninguém estivesse errado quando meu julgamento aconteceu, e se ninguém estava errado? Neia disse, e Keno foi a primeira a falar. Os deuses antigos me chamaram de monstro a ser abatido, parecia, como se você estivesse do lado deles. Keno disse, encarando Gagarin. Nunca. Gagarin disse com uma negação afiada, eu lutaria contra os deuses para mantê-la segura, você é minha baixinha, minha. Keno, minha irmã, eu nunca quis machucar nenhum de vocês. Eu só, e depois de tudo isso, eu não achei que vocês iriam querer me ver. Alguns meses se tornaram um ano, e tudo o que trocamos foram algumas palavras para dizer que estamos vivas, então eu tive medo de dizer qualquer coisa. Eu também, depois daquela última discussão na taverna quando Skana estava grávida, eu me afastei de você para ajudá-la, mas nunca quis me afastar de você para sempre. Laqueus respondeu, seus olhos azuis se enchendo de lágrimas.